pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste em mim o coração. Vinha nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, alma gêmea da minha alma. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia, na saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores,
de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Lá fora a ventania, enquanto lá ditoso te acalenta, a quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Repara a estrada longa, erma e sombria. Eis que a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta e socorre a miséria que te espia. Ajuda e sentirás em resplendores, luzes e auroras, júbilos e flores a brotar dos charcos em que pises, a brotar dos charcos em que pises. Lá fora a ventania, enquanto lá ditoso te acalenta, a quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Estrelas fugirão sobre os teus passos. É que o Cristo de amor te estende os braços junto às chagas dos grandes infelizes, junto às chagas dos grandes infelizes. Fonte de amor que irradia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra com amor no coração, com amor no coração. Minha alma não desanima, pois que seu amor ensina no trabalho a solução.
no trabalho a solução. Ó minha Mãe Zeferina, mestre de bênçãos divinas, faz do Fiuk um cristão, faz do Fiuk um cristão. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena será morrer. Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo será morrer. E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Convidamos todos esta noite. Então busquemos um lugar tranquilo, nos acomodemos e vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, Mestre, a fim de podermos ouvir o Teu Evangelho, para que possamos melhorar os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações. Ilumina-nos, Senhor Jesus. Abençoa-nos por misericórdia. Abençoa a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Nós passaremos agora a palavra para a nossa companheira Fernanda, que irá falar do Evangelho na noite de hoje.
Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco. E agora nós vamos estudar um pouco sobre os filhos na visão espírita. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Marcos capítulo 10, versículo 15. Nessa passagem de Jesus junto aos discípulos, Jesus afirma aos discípulos que deixasse vir a ele as criancinhas e que aqueles que não tivessem um coração semelhante aos das crianças não entrariam no reino dos céus. O Espiritismo ele vem nos esclarecer que, na verdade, essas crianças jovens nada mais são do que espíritos que momentaneamente estão reencarnados em um corpo físico, assim como nós. Então, esses espíritos, eles são de diferentes caráteres. Porém, na fase da infância, esse espírito ele se encontra meio que adormecido. E por isso, Jesus afirma, que nós devemos ser como as crianças. Por quê? Porque a criança ela aprende fácil, ela tem maior acessibilidade aos conhecimentos. Complementando isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que a infância é a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então é isso, o espírito ele está, no momento da infância, após o nascimento, ele se encontra meio que adormecido. E nessa etapa da infância é quando o espírito ele está mais acessível aos novos conhecimentos. Tanto intelectualmente, nós percebemos isso, com a facilidade com que as crianças, os jovens, eles aprendem, enquanto que um adulto feito, um homem feito, ele apresenta maior dificuldade em aprender coisas até mesmo intelectuais. Além disso, é na etapa da infância que esse espírito ele se apresenta mais acessível para o aprendizado moral. Então é essencial que os pais eles aproveitem essa oportunidade, a oportunidade de ter essa criança para ensinar-lhe os ensinamentos morais. Além disso, no Evangelho, no capítulo 8, no item 4, ele vem complementando que a criança, nessa etapa, ela, além de ter o aprendizado moral, ela... Peraí que eu perdi. Além dela ter esse aprendizado moral, ela... Esqueci o que eu ia falar. Mas quem são os filhos, então? Quem são essas crianças que se apresentam para nós? Lembrei. Quem são esses espíritos que estão dentro do nosso lar? Nada mais são do que espíritos vinculados a nós pelo sentimento. Então, desde pequenina, a criança ela manifesta os instintos bons ou maus que trazem da sua existência anterior. Então, desde criança, nós observamos certas tendências. E é nessa etapa, então, os espíritos eles nos explicam o porquê da infância. A infância ela existe para que o pai, observando aquele espírito, se aquele espírito ele já fosse se apresentasse tal como o pai ele apresentaria certas dificuldades. Por quê? Esse espírito que hoje está na forma de nossos filhos, eles nada mais são do que espíritos vinculados a nós. Então nós não sabemos se por um acaso fomos nós ou eles que criaram vínculos por meio do ódio, do rancor, e hoje nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Então, por isso que nós temos as crianças nos nossos lares, porque se elas estivessem como adultos, como espíritos, tal como o espírito ele teria essa dificuldade. Então, a estudá-los, devem os pais aplicar-se, então observar os vícios desde a infância. Desde a criança pequena, nós já observamos certas tendências. E cabe aos pais, observando essas tendências, buscar podar essas tendências e ensinar coisas novas
no caminho do bem. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho, e essas crianças são espíritos milenares, então estão cheios de vícios, de defeitos, assim como nós. E cabe ao pai, aos familiares, esse primeiro aprendizado, porque nessa etapa a criança ela tem esse aprendizado mais facilitado. Como eu disse, nessa etapa da infância o espírito ele se encontra meio que adormecido. Então, ao passar ali para a adolescência, caminhando para a fase adulta, o espírito ele passa a se mostrar tal como é. Então, tendo aqueles conhecimentos lá na fase da infância, ele passa a questionar aqueles vícios anteriores, de encarnações anteriores. E é uma oportunidade nova para a sua melhoria íntima. Espreitei, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Às vezes nós observamos crianças pequenas de 2, 3 anos que são agressivas, que falam palavrões e os pais acham engraçado. Então, esses pais eles não estão compreendendo o seu papel na vida daquelas crianças. Porque esses espíritos eles já estão mostrando as características e cabe aos pais podar, corrigir, mostrar que não é assim que funciona. A agressão, os palavrões, eles devem ser cortados assim que aparecerem. Então, corrigir a partir do momento que apresentarem esses erros. Então, quem são os filhos? Aqui nós veremos várias classes de filhos, que se apresentam para nós e os pais, eles não compreendem porquê desses filhos. Por exemplo, os filhos deficientes. Lá no livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles nos esclarece: se te repousa no berço de sonhos desfeitos um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso. Antigo companheiro vencido, suplica ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. Então esse filho que hoje se apresenta para nós na forma de um deficiente físico ou intelectual, ele nada mais é que um espírito que necessita dessa encarnação, seja numa forma de expiação ou seja na forma de prova. E esses pais, eles não foram escolhidos ao acaso. Então a gente brinca, Não é que falou assim, vai nascer o fulano, vamos sortear aqui quem vai ser os pais. Não. Esses pais, eles são selecionados, eles são escolhidos de acordo com vínculos de vidas anteriores. Então esses filhos, eles não estão na nossa casa por acaso. Essa criança que hoje apresenta certas dificuldades, uma certa dependência, ela não está no nosso lar por acaso. Então vamos acolher essas crianças, esses jovens, esses espíritos que necessitam dessa encarnação, assim como os pais dessas crianças necessitam desses aprendizados. Então é uma oportunidade que nos é dada nessa encarnação e que nós devemos aproveitá-la, evitar menosprezar essa criança, esse jovem, cuidar com carinho, dar o apoio necessário, suprir com as necessidades daquela criança, para que essa encarnação ela seja a melhor possível para aquele espírito. Os filhos adotivos. No livro Um Desafio Chamado Família, Joamar Nazarete nos fala: Deus sinaliza aos cônjuges estar confiando em sua capacidade de amar e ensinar, perdoar e auxiliar os companheiros que retornam para hoje valorizarem o desvelo e atenção que ontem não souberam fazer. Então esses espíritos que vêm para nós na forma de filhos adotivos, eles são vinculados aos nossos corações. Nós sabemos que os vínculos fraternos, eles não são criados no momento do nascimento, eles não são de sangue, Esses vínculos, eles não são de sangue, eles são feitos
por inúmeras encarnações que nós temos em conjunto. Então, esses filhos adotivos que hoje estão nos nossos lares, eles também não estão lá por acaso. Então, vamos aproveitar. No livro André Luiz, ele comenta um pouco sobre os filhos adotivos e ele fala para evitarmos contar para a criança já numa etapa mais avançada. É imprescindível que essa criança ela saiba dessa adoção, desse vínculo pelo coração, desde aquele momento que nós o acolhemos, para que ele possa sentir o amor, o afeto, mas que ele não venha a sofrer no futuro com as decepções. Então, isso deve ser contado e levado com naturalidade. Por quê? Porque esses vínculos, eles são feitos antes de nós nascermos, em encarnações passadas. Então, não é por ele não ser um filho de sangue que ele é menos importante. Isso deve ser esclarecido para as crianças e para os jovens que são filhos adotivos. Os filhos rebeldes. Muitas das vezes, nós nos pegamos pensando como pais, por que essas crianças, esses jovens que hoje estão no nosso lar, mesmo com tanto esforço, mesmo que a gente dê tanta atenção, que a gente se esforce tanto, eles são tão rebeldes, eles são tão ruins para nós, às vezes agressivos, às vezes demonstram realmente um ódio pelos pais. E aí vem o esclarecimento de Teresa de Brito. Esses filhos problematizados, com certeza são companheiros provenientes de desatinadas experiências ou de regiões espirituais de sofrimento e de purgação, ou de faixas psíquicas infernais, exatamente para os seus braços e para as suas atenções, uma vez que perante a espiritualidade maior, você comprometeu-se em auxiliá-los com tudo quanto estivesse ao seu alcance. Então é realmente isso. Muitas das vezes nós olhamos esses jovens, essas crianças, que rebeldes, mesmo os agressivos com os pais, e nos questionamos o porquê disso, sem nos recordarmos que esses espíritos são espíritos eternos, assim como nós, e em encarnações passadas nós não sabemos o que nós fizemos. Quem sabe fomos nós a causa dos vícios desse espírito hoje presente em nós na forma de filho. Então nós devemos agradecer a oportunidade de tê-los em nosso lar, de ter essa oportunidade de reconciliação e trabalhar nisso, trabalhar com afeto, com afinco, para que esse espírito que que nos repudia tanto, ele se torne ao longo dessa encarnação um espírito próximo de nós, que nós consigamos cultivar o afeto desses espíritos. Então sejamos gratos a esses filhos, sejamos gratos por eles estarem conosco e aproveitemos essa oportunidade. Ao invés de agredir, de retribuir o mal com o mal, busquemos retribuir o mal com o bem, o desafeto com afeto, o rancor, o ódio com o carinho, porque só assim nós conseguiremos corrigir essas características desse espírito. E nós, muitas das vezes, nos esquecemos que essa família que hoje está organizada, ela não foi planejada ao acaso. Teve todo um planejamento no plano espiritual e nós concordamos com essa encarnação. Nós concordamos com a presença desses filhos. Então, aproveitemos essa oportunidade. Vamos tratar os nossos filhos com carinho, deixar de lado a agressão, as palavras, os gritos, e vamos tratar com carinho, da forma com que nós desejamos que eles nos tratem. E nós entramos agora no deveres dos filhos. Muitas das vezes nós nos questionamos, nós vemos tantas leituras, tantos ensinamentos quanto o dever dos pais, e nós nos esquecemos que todos nós somos filhos. E como filhos nós temos as nossas responsabilidades. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 3, Allan Kardec nos explica: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um
corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, o que ele quer nos dizer? Que nós devemos amar os nossos pais, que nós devemos sim respeitá-los e que nós devemos ter piedade. Por quê? Porque, assim como nós, eles são espíritos imperfeitos, estão em progresso, estão em aprendizado, eles cometem erros assim como cometemos, e muitas das vezes nós olhamos os erros dos nossos pais e os condenamos. Falamos assim, não, hoje na fase adulta eu não tenho menor responsabilidade com meus pais, eles não fizeram o papel de pai, mas nós nos esquecemos que quem nos deu a maior dádiva foram os nossos pais, que é a oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade de estarmos reencarnados, foram eles quem nos deram. Então, independente de como eles são, de quais atitudes eles tenham, nós devemos ter sempre essa gratidão, a gratidão de estarmos vivos, de termos a oportunidade de reconciliar os nossos erros, nossos débitos e construirmos características boas, qualidades morais. Então, essa oportunidade nos foi dada pelos nossos pais. Então, sejamos gratos, evitemos condenar as atitudes dos nossos pais. Se nós observamos uma falha, vamos nós mesmos modificar para que isso não seja a nossa atitude. Mas não cabe a nós condenar a atitude dos nossos pais e cabe sempre a nós, como crianças, jovens e até mesmo adultos, respeitar. Porque eles, hoje, talvez numa fase mais avançada, eles necessitam do nosso respeito e do nosso amparo. Além disso, no capítulo 14, ele vem nos esclarecendo do nosso papel no amparo dos pais na velhice, para que nós não pensamos assim, não é minha obrigação. É sim a nossa obrigação. É a nossa obrigação oferecer o carinho, o amparo e, se necessário, colocar os nossos pais para viver junto de nós. Cuidar deles com carinho, com afeto, o afeto que nós recebemos na etapa da criança e cabe a nós retribuir. Se nós não recebemos esse afeto, da mesma forma, cabe a nós retribuir, porque nós devemos retribuir sempre o mal com o bem e o bem com o bem também. E aqui no trechinho em amarelo, nós temos um alerta sobre a obsessão na infância e na juventude. Muitas das vezes nós pensamos assim, a criança, ela é só uma criança, ela não fica triste, ela não fica depressiva, e nós nos esquecemos que são espíritos. E esses espíritos, assim como os adultos, são assediados constantemente pelos espíritos desencarnados e podem sofrer amargamente com a obsessão. E maiores casos, a cada dia nós observamos casos de suicídio, inclusive na infância. Na adolescência nem se fale, o Brasil tem o recorde negativo de suicídios entre jovens de 15 a 21 anos. E nós, então, no livro Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert nos alerta que as crianças obsidiadas suscitam em nós os mais profundos sentimentos de solidariedade e comiseração. O novo corpo atenua bastante as torturas que sofriam. Então, muitas das vezes nós não vemos o sofrimento daquela criança, o sofrimento daquele jovem. Mas cabe aos pais e aos familiares estarem atentos a todos os sintomas da obsessão, a agressividade, o medo, os pesadelos. Eles podem ser um indicativo de que essa criança ela está passando por um processo obsessivo e necessita do amparo, da atenção. Então, e do tratamento espiritual, é claro. E a Casa Espírita, ela oferece esse tratamento e também oferece a evangelização da criança e do jovem, que vai auxiliar essa criança nessa construção do pensamento sobre a vida após a morte, a construção do pensamento da necessidade da reforma íntima, da melhoria das nossas atitudes desde a infância. Então, vamos ficar atentos quanto a isso. Então, quais são os principais problemas enfrentados durante a infância e a juventude?
O primeiro deles é a agressividade. É comum na infância, quando a criança está ali passando ali da fase de bebê, 1, 2 anos, ela se apresentar um tanto quanto agressiva. E às vezes a gente não interpreta isso mal. Ela tenta morder, ela tenta bater, e isso sim é um reflexo do corpo, numa tentativa de conhecer o ambiente, né? Mas nós devemos sim corrigir desde aquele momento. Então mostrar para a criança que aquilo não é correto, que bater não é correto. E como que os pais eles vão ensinar isso se eles são os que batem, se eles são os que agridem? Então nós devemos, por meio do exemplo, ensinar as crianças e os jovens a não serem agressivos. Para isso nós devemos falar sempre com a criança e com o jovem em um tom baixo, sem gritarias. Falar, é claro, com rigidez, mas não precisa de gritarias, não precisa de xingamentos, não precisa de agressão. Então, ficar atento a esses sinais da agressividade na infância, na adolescência e corrigir, podar, não deixar que os familiares fiquem brincando, rindo, porque não é engraçado, porque nós achamos, não, é só uma criança. Mas esse espírito agora, ele está receptivo a novos ensinamentos. A partir do momento que ele passa da etapa da criança, ele se apresenta para nós tal como é. E a partir desse momento é muito mais difícil a gente corrigir aqueles maus hábitos do que na etapa da criança. Então vamos aproveitar a infância para corrigir os nossos filhos, estar presentes. Além disso, nós temos a viciação alcoólica, principalmente com os jovens. Vamos ficar atentos se nós não somos o exemplo para que esses jovens eles tenham acesso ao álcool. Uma das drogas mais destrutivas do mundo é o álcool. Os espíritos nos falam que é um veneno lícito e é o convidado de honra de todas as nossas festas, porque nós não realizamos uma festa sem um álcool. E a criança e o jovem vendo isso, até mesmo aqueles barezinhos dentro de casa, a criança e o jovem vendo isso, ele se adequa a essa realidade e passa a usufruir do álcool, numa tentativa às vezes de sair de seus problemas, e acaba entrando na viciação, porque nós desconhecemos esse espírito, nós desconhecemos os débitos passados desse espírito, nós não sabemos se ele já não tem uma tendência ao vício. Então quando nós damos ali para a criança pequena uma dosezinha de álcool, uma cerveja, isso já pode ser um estopim para desencadear nela a viciação. Então tomemos muito cuidado, prestemos muita atenção. Além disso, nós devemos estar atentos para as drogas, principalmente na juventude, os jovens numa tentativa de fazer parte de grupos, de fugir dos problemas que são uma realidade para eles, e também numa tentativa de participar daquele grupinho de amigos, ele acaba entrando no mundo das drogas, que nós sabemos que é uma triste realidade, e os pais, na presença ali, devem estar atentos, alertando os jovens, alertando as crianças, sendo claro, ensinando, falando sobre isso. Porque se não falarmos, se não instruirmos, esse jovem ele vai buscar instruções em outros locais. E nós não sabemos com quais pessoas esses jovens eles vão buscar as instruções. Então sejamos nós, como pais, como responsáveis, a influenciar esses jovens e crianças. Então o papel dos pais na educação dos filhos. Então nós podemos nos questionar, mas já que esse espírito, ele é um espírito milenar, o que eu posso contribuir para ele? E os espíritos, eles nos respondem. Então Kardec pergunta, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, nenhuma influência os pais podem exercer sobre os filhos, ou não podem contribuir em nada para esses filhos? E os espíritos respondem, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação, construir-lhes isso uma tarefa, tomar-se-ão culpados
tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, os pais, eles serão responsabilizados se aqueles filhos, se aqueles espíritos que foram confiados a eles vierem a falhar por falta de instruções, por falta de direcionamento. Então, esses pais que não cumprirem o seu papel, nos falam os espíritos que ao chegarem no plano espiritual serão questionados. O que fizeste do filho que te confiei? E qual será a nossa resposta? Será que eu fiz tudo o que eu podia, tudo que estava ao meu alcance? E se esse filho, mesmo tendo o pai tendo feito tudo o que pôde para auxiliá-lo, e ele mesmo assim escolheu ir num caminho tão bom, esse filho ele vai ser responsabilizado pelas suas próprias atitudes. Mas se esse filho vier a falhar por falta de instruções, por falta de direcionamento dos pais, isso será cobrado dos pais. Então os pais, eles possuem uma importante função na vida dos filhos. Vamos ter atenção de como estamos lidando com a educação dos nossos filhos. Hoje em dia a tecnologia ela facilita muito essa etapa de educação, porém ela é muito prejudicial quando nós não a utilizamos ao nosso favor. Nós vemos crianças cada vez mais jovens tendo acesso aos telefones, tablets, e os pais não averiguam o que elas estão acessando, qual o conteúdo que elas estão vendo. Será que esse tempo que ela está ficando na frente do celular, na frente do tablet, é proveitoso para ela? Então vamos nos questionar, estejamos presentes na vida de nossos filhos, atentos ao que eles estão fazendo nas redes sociais, atentos ao que eles estão vendo na televisão, no telefone. Porque a criança e o jovem, eles não possuem um filtro daquilo que é para a idade deles. Então eles podem vir a acessar conteúdos impróprios por falta de direcionamento dos pais. E serão esses pais cobrados se esses filhos eles não vierem a progredir conforme o planejado nessa encarnação. Então, qual que é a obrigação dos pais espiritistas? Ou seja, nós que temos o conhecimento do espiritismo, qual que é a nossa obrigação? Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos, ou podem deixar de fazê-lo invocando as razões de que em matéria de religião apreciam mais a plena liberdade dos filhos? O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas, e os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Então, nós temos hoje a evangelização sendo realizada de forma remota, e nós observamos o seguinte, que muitos dos pais que são frequentes nas reuniões espíritas, se consideram espíritas, eles não se esforçam para que a criança ela participe dessas aulas. E aí nós entramos nessa questão, será que nós estamos oferecendo meramente a plena liberdade para os nossos filhos, ou será que nós estamos direcionando ele para o caminho do bem? Se nós temos o conhecimento do espiritismo, nós sabemos que essa etapa da infância e da adolescência é essencial para a construção do crescimento moral, da reforma íntima desse espírito. Então vamos aproveitar, peguemos os nossos filhos, vamos direcioná-los no caminho do bem. E a religião ela é essencial, então vamos esforçarmos para que essa criança, esse jovem, eles participem da aula de evangelização, que eles participem do culto do evangelho no lar, que eles participem do nosso estudo. Se eles não podem participar da evangelização, como pais, conhecedores da doutrina espírita, vamos nós mesmos explicar para eles. Por quê? Porque se eles vierem no futuro a falhar por falta desse conhecimento, será cobrado a nós. Então vamos ficar atentos. Nós estamos sendo firmes com os nossos filhos, direcionando eles no caminho do bem, ou nós estamos falando assim, não, quando ele crescer ele escolhe qual religião ele quer ter, quando ele crescer ele decide, e nós não sabemos que é bem assim, não é bem assim, né? Então, estejamos atentos
Aqui nós temos algumas sugestões de livros para que nós possamos estudar, até mesmo junto às crianças. Diversas editoras espíritas produzem livros infantis e que são de grande qualidade e que explicam para a criança numa linguagem mais acessível sobre a lei de amor, sobre a lei de ação e reação. E a história de Carlinhos, no livro Um Pequeno Morto, ele nos relata que ele lembra de poucas coisas que a mãezinha dele ensinou para ele, porque ele desencarnou na adolescência, com 12 anos. E ele fala que uma das coisas que ela ensinou para ele foi a oração. E quando ele desencarnou, quando ele se viu no plano espiritual, ele se lembrou disso. E se lembrava da oração sempre que ele ficava triste ou apresentava alguma dificuldade. Então nós não sabemos por quanto tempo essa criança ela estará junto a nós. Será que ela vai desencarnar agora? Será que vai ser mais para frente? Será que no futuro esse conhecimento que ela vai ter na infância será necessário para ela? Então sejamos nós a apresentar esses conteúdos para as crianças. O livro Deixai Vir a Minhas Criancinhas, instruindo os pais nessa forma de educar as crianças e jovens. E o livro Adolescência, um desafio para pais e educadores. É um livro excelente que mostra como deve ser o proceder dos pais para com os filhos. Então, finalizando com a mensagem de Jesus, Jesus estava ali junto aos apóstolos e uma multidão de gente ao redor dele, e algumas crianças queriam chegar até o mestre. E os discípulos as empurraram, não permitiram. E Jesus pede a eles, Deixai vir a mim as criancinhas. Então vamos deixar as nossas crianças e jovens conhecerem Jesus. Vamos apresentar Jesus para elas. E como pais e responsáveis, sejamos nós aqueles que apresentam Jesus por meio dos exemplos e por meio dos ensinamentos. Então vamos direcionar sempre os nossos filhos no caminho do bem, pois é nossa responsabilidade, e essa responsabilidade nos será cobrada se esses filhos eles vierem a falhar por nossa culpa. Então vamos estar atento à nossa responsabilidade, estar atento aos nossos filhos, contribuir para a educação, para o direcionamento dos mesmos. E era isso. Muito obrigada. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.